Evangelização ou divisão? O que estamos fazendo? Bendito seja Deus, né? Gente, por que eu tô fazendo isso aqui? Porque uma das coisas que eu mais percebo em mim é, e as pessoas que vivem comigo ao meu redor também percebem isso, que uma das coisas que eu tenho que melhorar e muito é a questão do julgamento, né? A gente sabe que quem deve julgar todas as coisas é Jesus Cristo. E se a gente sabe que quem deve julgar todas as coisas é Jesus Cristo, sabemos também logo, né? Logo sabemos que nós não devemos ser as pessoas que julgam, né? Nós devemos ser as pessoas que buscam evangelizar e evangelizar, né? Mas então, o que a gente está fazendo hoje é evangelização ou a gente está criando uma espécie de divisão, né? E qual que é essa relação entre a evangelização e a divisão e como é que a gente deve trilhar esse caminho para que a gente não seja um divisor, né? Em vez de ser e seja um evangelizador. Então, como que vamos tratar estes assuntos para, de fato, seguir no caminho da evangelização? A primeira coisa é sempre tentar se conhecer, né? Eu percebo que eu sou muito assim, então eu luto muito para mim tentar ser uma pessoa melhor nesse sentido, de não querer julgar as pessoas. Mas como ser humano, a gente tem digamos assim, esse hábito muito forte na gente. Quando a gente vê alguma coisa, vê alguma pessoa, primeiro a gente já tá pensando mil coisas, né? Antes da gente realmente entender aquilo que tá acontecendo, a gente já tá pensando mil coisas e depois a gente percebe que na verdade não era aquilo que a gente estava pensando, não era naquele sentido e tal. Então, realmente precisamos nos conter. Mas afinal de contas, né? Pensando nisso, né? O que vem a ser então evangelizar, né? Se a gente consegue fazer com os julgamentos essa divisão, o que vem a ser o evangelizar? Claro que todo mundo já deve estar careca de saber, né? Eu nunca cheguei a comentar isso em nenhuma live, mas todo mundo já deve estar careca de saber é, que o evangelho, né? Ele dá nome, a palavra evangelho dá nome aos 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? O evangelho são Marcos, Lucas, Mateus e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Enfim, então a palavra evangelho dá nome a esses primeiros livros. Mas por que a gente chama de evangelho esses 4 primeiros livros? Então, a palavra evangelho ela vem do grego euangelos, né? Daquele grego kainó. Não lembro, é alguma coisa assim o nome do grego que tá escrito assim, euangelos, né? E quer dizer boas notícias. Boas notícias. Então, quando a gente percebe a diferença da palavra evangelho para a palavra divisão, a gente já consegue saber o que a gente está fazendo. E quando eu me conheço por gente, como eu falei pra vocês ali, que sou uma pessoa que gosta de julgar muito, assim, eu vejo uma coisa e já fico com mil pensamentos, né? Pensando, isso é aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Então, o evangelho nada mais é do que boas novas, boas notícias, tá? E por que na Bíblia os 4 primeiros livros ali do Novo Testamento são chamados de evangelho? Porque, na verdade, ali o, a escrita, o texto, enfim, fala sobre a vida de Jesus Cristo. E isso vem a ser para nós a boa notícia, vem a ser para nós aquilo que vai nos alegrar, aquilo que vai nos trazer a felicidade, né? Porque estamos conhecendo a verdade, estamos conhecendo aquele que é a verdade. Então, a gente entende que a boa notícia é falar de Jesus, ou seja, o evangelho é falar de Jesus. E quando a gente vai comparar com essa comparação que eu coloquei ali, do evangelização ou divisão, a gente começa então a entender, começamos então a entender se realmente quando a gente está fazendo algo, quando a gente está comentando algo, quando a gente está conversando com alguém, a gente está evangelizando ou querendo dividir.